Olá! Nós já conhecemos alguns fenômenos físicos a respeito de como o campo elétrico interage com carga, carga cria campo elétrico, tá? E como uma carga em movimento gera e interage com o campo magnético. Tá? Agora o que nós vamos estudar é o que acontece, ou uma outra forma de movimentar elétrons. E essa outra forma é chamada de força eletromotriz. Eu sou o professor Sérgio Severo e essa é a terceira aula de preparação para o estudo de ondas eletromagnéticas no curso de Engenharia Elétrica do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Um experimento muito conhecido e muito interessante é esse. Nós temos em preto aqui um conjunto de dois fios metálicos, condutores, e um campo uniforme B, densidade de fluxo magnético B, uniforme, perpendicular ao plano formado pelos fios. Eu vou lá e modifico a posição desses fios. O que eu faço na hora que eu modifico a posição deste fio aqui é aumentar a quantidade de fluxo magnético que está enlaçado por esse circuito aqui. Quando eu aumento essa quantidade, o que eu faço, na verdade, é a derivada do fluxo em relação ao tempo varia. Se a derivada do fluxo em relação ao tempo ela varia, tá? Ainda resta saber em que direção esse fluxo varia. Vamos olhar esse circuito aqui, visto desse lado aqui. Nós olhamos desse lado aqui, aparece o nosso fio. E aqui aparece a nossa barrinha, que está em contato elétrico nesse ponto aqui. Que nós estamos movimentando ela nessa direção. Nessa situação, o campo magnético estava para cima. Nota, então, o campo magnético agora vai estar todo assim. Nosso campo magnético, densidade uniforme. Então, vamos ver o que acontece na proximidade desse fio. A gente sabe que carga em movimento gera campo magnético. Então, se isso aqui tem elétrons livres nesses fios, eles estão gerando algum campo magnético. Ora, se eles gerarem campo magnético num sentido tal que se some a esse fluxo magnético, ou seja, nesse sentido aqui, vai ser um campo circular aqui, se eles se gerarem campo nesse sentido aqui, o que vai acontecer é que a gente vai colocar mais fluxo magnético dentro do circuito. Então, o aumento da variação de fluxo causado pelos nossos elétrons, né, que estariam indo lá para dentro, ou seja, no sentido subindo esse fio, ou seja, entrando no plano do quadro, aumenta mais ainda o fluxo. E se aumenta o fluxo, aumenta a taxa de variação dele, aumenta mais a movimentação de elétrons, que por sua vez aumenta mais ainda o fluxo. Então, isso aqui, se fosse positivo, ou seja, no sentido do aumento do fluxo interno, a taxa de variação positiva, nós teríamos um problema de aumento da intensidade de fluxo, que iria para o infinito muito rapidamente. Então, isso aqui não pode ser assim. Isso aqui tem que ser num sentido tal que ele, conforme se movimente, faça
cria um campo magnético no sentido de diminuir essa densidade de fluxo ou manter de forma equilibrada. Então esse campo magnético é nesse sentido aqui. Ou seja, o campo magnético aqui ao redor, criado pela movimentação do fio, porque a gente sabe que carga em movimento gera campo magnético, tá? Que é a nossa lei de Biot-Savart. Então o que acontece aqui? O campo fica distorcido assim. Na verdade não, para cima, né? Porque eu somo esse aqui com esse que está nesse sentido contrário. Aí nosso campo aqui fica então distorcido para cá. Ou seja, na hora que eu tentar puxar um fio dentro de um campo uniforme para cá, eu vou estar esmagando o campo fora do circuito e tornando o campo menor dentro do circuito. Ou seja, indo no sentido contrário do aumento dessa força eletromotriz. Então significa que esse tem que ter um sinal negativo aqui na frente. Tá? Essa é a famosa lei de Lenz explicada de uma outra forma, mais, no meu ver, mais simples de entender. Então, para gerar um campo tal que diminua nesse lado, tá? Ou seja, que aumente nesse lado e diminua nesse aqui, o campo do fio tem que ser assim. Se o campo do fio tem que ser assim, a corrente vem para fora. Então a nossa corrente I de elétrons vai ser nesse sentido aqui. A gente não usou nenhuma matemática, é só uma questão física bastante simples para compreender como se dá e por que aparece esse sinal negativo nessa nossa força eletromotriz, ou seja, nessa nossa força de movimentação de elétrons. Bom, esta aqui é uma das maneiras que nós temos para movimentar cargas, mas não é a única. Se a gente gerar um fluxo magnético acelerando cargas, esse fluxo magnético vai movimentar cargas também. Na verdade, Faraday tentou fazer, já expliquei na aula passada, um experimento muito simples, onde ele colocou uma bobina aqui e aplicou uma corrente nessa bobina aqui, assim, vamos aplicar a corrente nesse sentido, né? A bobina vai ser assim. Aplicou uma corrente nessa bobina e esperava que o campo magnético induzido, né? O campo magnético gerado por essa bobina aqui, fosse esse fluxo atravessar essa bobina. E aí, o que ia acontecer era que, atravessando essa bobina, esse fluxo para cá, na esperança dele, fosse gerar uma corrente aqui. Ocorre que, na hora que ele aplicou essa corrente contínua aqui, não aconteceu. Mas ele observou que quando ele desligava a chave, aparecia alguma coisa no instrumento dele aqui. Ou seja, quando ele desligava a chave, o que ele fazia com a corrente era isso aqui, e obviamente o que ele fazia com o fluxo magnético era a derivada desse fluxo em relação ao tempo. Tá? Então ele derivava isso aqui e o troço aparecia um sinal aqui. Esta também é uma força eletromotriz. E essa força eletromotriz é gerada, na verdade, em princípio, por uma variação de campo elétrico no circuito fechado. Então nós temos agora uma outra força eletromotriz, que também é a taxa de variação de fluxo magnético, mas essa taxa de variação de fluxo magnético é gerada por uma variação, uma aceleração de cargas. Então,
essa força eletromotriz é dada pela integral do campo de caminho E dl. Que vai ser igual agora a menos dφ dt. Ou seja, um enlace de caminho fechado de campo elétrico vai ser igual à taxa de variação de fluxo. E não zero. Porque quando nós estávamos trabalhando com a eletrostática, a taxa de variação, a integral de caminho fechado de EDL, era igual a zero. Agora não, agora ela é diferente de zero porque nós temos uma variação de fluxo envolvida. Ora, mas esse fluxo aqui, φ, é a integral de superfície da densidade de fluxo diferencial de superfície ds. Dá para aplicar direto o teorema de Stokes. Porque ele vai nos dizer que a integral de EDL, a integral de EDL, sendo igual à integral de BDS, significa que a integral de EDL, no campo elétrico diferencial de caminho dl, é igual ao rotacional de superfície do campo EDS. Então, se isso aqui é igual a isso aqui é igual a isso aqui. Mas não é o fluxo, é a taxa de variação dele. Então, o que nós temos que é a integral, vamos escrever com outra cor aqui, a integral de superfície do rotacional do campo elétrico ds é igual a menos a taxa de variação no tempo do que do fluxo, ou seja, da integral de superfície da densidade de fluxo, diferencial de fluxo ds. Ora, isso aqui é idêntico a isso aqui, então significa para nós que o rotacional do campo elétrico é igual a menos a taxa de variação em relação ao tempo da densidade de fluxo magnética. Bom, temos mais uma equação muito interessante que nos diz o seguinte: quando nós temos em algum lugar cargas aceleradas que estão causando variação de densidade de fluxo, o rotacional, o campo elétrico não é conservativo. Ou seja, não é irrotacional. Então agora nós chegamos num ponto que temos um conjunto de 4 equações muito interessantes. Que é o ponto de chegada dessa... antes que eu me esqueça, essa lei é devida a Faraday. Esta é a nossa famosa lei de Faraday. Com as contribuições de Lenz, com um monte de gente no meio, mas basicamente é a lei de Faraday. Então o que a gente sabe até agora? A gente sabe que se algum fluxo elétrico divergir em um determinado ponto, lá nesse ponto, a gente tem uma determinada densidade de carga. Então, a divergência da densidade de fluxo elétrico
é igual a densidade volumétrica de carga ρV. Em contrapartida, se nós conseguirmos integrar sobre uma superfície fechada essa mesma densidade de fluxo, o que nós vamos conseguir é a integral de volume da densidade volumétrica de carga dV, que por sua vez é a carga Q envolvida por essa superfície fechada. Então essa aqui é a nossa lei de Gauss. Outra coisa interessante que a gente descobriu, desenvolveu, é que no caso de campo magnético, nós não conseguimos encontrar cargas que nos gerassem fluxo magnético. O que gera fluxo magnético é movimento de cargas. Então, de toda maneira, a divergência da densidade de fluxo magnético é igual a zero. O que significa também que a integral de superfície fechada da densidade de fluxo magnético ds também é igual a zero. Então, se eu integrar uma superfície fechada onde nós temos um fluxo magnético passando, ou bem a linha entra e sai, ou bem a linha fica lá dentro do fluxo magnético que não é computada na integral de superfície fechada. Por quê? Porque a gente não tem fonte de campo magnético. Não tem o que fazer. Toda vez que um pequeno elemento de corrente circular gerar um fluxo magnético para nós, ele sempre vai gerar uma saída e uma entrada, e a nossa linha vai ser assim. Não tem o que fazer. Mesmo no nível molecular, isso aí vale também. A outra coisa que nós descobrimos é que carga em movimento uniforme gera campo magnético circular ao redor do movimento dessas cargas, e o campo, infelizmente, não é no sentido do que é gerado, é perpendicular ao plano formado entre a distância, né, e o nosso campo que a gente quer. Nossa lei de Biot-Savart e a nossa lei circuital de Ampère, ou a lei de Ampère. Então, o que essa equação, o que nos diz isso? É que o rotacional do campo magnético, da intensidade de campo magnético H, é igual à densidade de corrente J. Isso aqui é a lei de Gauss, antes que eu me esqueça, para o campo magnético. Tá? Então, o rotacional do campo H é igual à densidade de corrente J, que em contrapartida também nos diz que a integral de caminho fechado da intensidade de campo H, diferencial de caminho dl, é igual a corrente envolvida. Isso aqui é a lei de Ampère, ou lei circuital de Ampère. Finalmente, agora, a gente descobriu que se nós pegarmos carga elétrica e movimentarmos elas em movimento acelerado, o que a gente vai conseguir é um campo magnético variável. Tá? Então, finalmente, o que nós descobrimos é que se nós movimentarmos carga de forma acelerada, nós geramos um fluxo magnético variável no tempo. E esse fluxo magnético variável no tempo, por sua vez, pode movimentar carga ou gerar potencial elétrico. Gerar potencial elétrico a partir da movimentação de elétrons. Isso é chamado de força eletromotriz.
dois tipos de forças eletromotrizes, que na verdade são os mesmos. Você pode fazer isso variando o fluxo enlaçado, ou você pode fazer isso simplesmente variando o fluxo, variando o movimento dos elétrons de forma acelerada. Nas duas situações, o que nós temos é que o rotacional do campo elétrico, tá, vai ser igual ao sinal negativo da taxa de variação da densidade de fluxo. E a gente viu que o sinal negativo da taxa de variação da densidade de fluxo, ou a lei de Lenz, existe para que a situação não aconteça aquela coisa de um fluxo magnético variável gera uma corrente, que por sua vez modifica o fluxo magnético no sentido de aumentar, que por sua vez gera uma autocorrente maior ainda e a coisa vai para o infinito. O que a gente precisa entender é que esse sinal aparece justamente porque tem que haver uma compensação. Isso pode ser escrito de outra forma, tá? E a forma integral de escrever isso aqui é que a integral de superfície do rotacional, usando o teorema de Stokes, né? Do rotacional do campo elétrico é igual a menos a derivada no tempo da integral de superfície da densidade de fluxo S. Ou seja, isso aqui é o fluxo elétrico, o fluxo magnético, desculpa. O fluxo magnético variável no tempo resulta num campo rotacional elétrico e vice-versa. Esta aqui é a nossa última lei, ou a lei de Faraday. Então, nós temos a lei de Gauss para o campo magnético, a lei de Ampère e a lei de Faraday. Essas quatro equações, com mais uma contribuição nesta última aqui, vão formar as equações de Maxwell. Ora, essa contribuição que Maxwell vai dar nessa equação, a chamada corrente de deslocamento, é o que vai construir as nossas ondas eletromagnéticas. É aqui, senhores, depois de tudo isso, que começa o estudo das ondas eletromagnéticas. Então, na próxima aula, o que nós vamos fazer é começar exatamente isso. Muito obrigado.